Se você não quer melhorar a sua relação com seu filho de uma vez por todas, não assiste esse vídeo. É isso mesmo, não assiste esse vídeo. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você desobedeceu. Você não reagiu bem ao meu não. E você acabou de comprovar pra gente o quanto o nosso cérebro se torna reativo com o não. É isso mesmo, quando a gente ouve um não, o nosso cérebro tende a voltar aos seus estados primitivos. A gente chama isso de cérebro reptiliano. E o cérebro se prepara para reagir, para luta ou fuga, para enfrentar. E foi isso que você fez. Você enfrentou o meu não. Você mostrou aqui para mim que é assim que a gente reage ao não. E se é assim para você que é adulto e que eu imagino que tenha maturidade cognitiva maior do que a criança, como você espera que a criança reaja bem ao seu não? Neste vídeo aqui eu vou te contar por que tudo isso acontece. E no segundo vídeo da nossa série eu vou te explicar em como conseguir a colaboração da sua criança. Como fazer ela colaborar com você, ela te obedecer sem ficar usando tanto esse não. Mas antes da gente começar, aproveita, se inscreve no canal, dá um like, porque toda semana nós temos conteúdo de muita qualidade para você. E, como eu disse, nós precisamos então entender o porquê que a sua criança não reage bem ao não. O primeiro ponto, eu já disse, é a imaturidade cognitiva e a própria fase de desenvolvimento que a sua criança apresenta. Existem fases de desenvolvimento que a criança busca mais autonomia, ela busca conhecer e explorar o mundo. Então, quando você diz não mexe, não sobe, não pega, ela não está necessariamente te desafiando. Ela apenas está conhecendo o mundo à volta dela. Um outro ponto que a gente precisa lembrar é que essa própria dificuldade nossa, enquanto adultos, de reagir ao não da criança, ela é sócio-histórica. Sim, havia um tempo, em um momento, que as crianças viviam livremente, mas com a agricultura e, sobretudo, com a Revolução Industrial, as nossas crianças começaram a trabalhar nas fábricas. É isso mesmo. E aí surgiu no adulto a necessidade de controlar o corpinho da criança, de dizer não para a criança, de pedir para a criança não subir, não mexer, porque ela podia se machucar. Hoje, é claro, a gente não mais ou não deveria colocar essas crianças para trabalhar, mas a gente continua dizendo o não de forma a limitar o comportamento da criança. A gente continua achando que o adulto deve mandar no comportamento e no corpinho da criança. E eu queria aqui te fazer um parênteses para te dizer o quanto é importante que a sua criança reaja negativamente ao não. É isso mesmo, porque uma criança que não aceita o não é uma criança que demonstra vontade própria. É uma criança que na vida adulta vai ser persistente. É isso mesmo. A criança teimosa hoje é o adulto dedicado e persistente de amanhã. Então, nem sempre é positivo que a sua criança aceite passivamente o não. Mas, voltando aos motivos pelos quais a sua criança não deve estar reagindo
muito positivamente ao não que ela recebe, um outro ponto que eu quero que você analise é o seu próprio modelo. Sim, como você reage ao não da sua criança para você? Quando ela diz para você que não quer te beijar, por exemplo, que não quer te abraçar naquele momento, você aceita, você fica tranquila ou você faz uma certa chantagem? Ah, mas então também quando você quiser, eu também não vou querer. Você aceita, você concorda ou você tenta negociar até conseguir o sim? Porque se você faz isso, com certeza é também esse modelo que você está dizendo, que está ensinando para o seu filho. E aí, ainda em relação ao modelo, como você reage aos nãos que você, adulto, recebe na sua vida? Você fica bravo, você xinga quando algo não acontece da maneira como você gostaria, você joga as coisas? O que você faz e que modelo de comportamento você está ensinando para o seu filho nesse momento? Outro ponto que dificulta as crianças a aceitarem o não é a expectativa do sim. Isso mesmo, a gente precisa, quando a gente vai a algum lugar, a gente precisa explicar o que vai acontecer. A gente precisa dizer, por exemplo, para nossa criança que nós vamos até a loja de brinquedos, mas que nós não vamos comprar um brinquedo para ela, que nós só vamos comprar para o amiguinho. Porque quando a gente leva a criança na loja de brinquedos, a gente cria a expectativa do sim. E aí, se ela tem a expectativa do sim, é muito mais difícil para ela reagir bem ao seu não. Eu tenho uma experiência com o João Gabriel exatamente nesse sentido e que foi bem interessante. Nós fomos um dia após a consulta dele no shopping ver a loja de brinquedos. É uma coisa que ele gosta bastante, gostava desde sempre. Nessa idade ele tinha ali de 2 para 3 anos. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, nós vamos ver a loja de brinquedos, mas hoje a mamãe não vai comprar. Hoje não é dia de você ganhar brinquedo, a mamãe não vai comprar. E aí fomos até a loja. E pasmem vocês, gente, o João viu tudo, não pediu nada. A única coisa que me fez passar muita vergonha é porque ele virava para os brinquedos e dizia assim, para todos os brinquedos: oi, brinquedo, tudo bem? Hoje eu não vou te comprar porque a mamãe não tem dinheiro. E ele falava isso para todos os brinquedos bem alto no meio da loja. Mas enfim, né? Tudo bem que ele explicou para todo mundo que eu não tinha dinheiro, mas pelo menos ele entendeu o que estava acontecendo. É muito importante, então, a gente explicar para a criança o que está para acontecer, porque aí ela consegue entender melhor o não sem criar muita expectativa. E por falar na criança, uma outra coisa que a gente precisa perceber nesta criança são os gatilhos emocionais da própria criança. O que isso significa? A minha criança, quando está com fome ou com sono, por exemplo, fica muito menos disposta a colaborar. Então, se eu sei que para ela ir ao mercado e não comprar doce, ela depois da aula vai estar cansada e com sono, talvez não seja o melhor momento de dizer o não para essa criança. Talvez eu possa organizar a minha vida de maneira a ir no mercado num outro momento. Saber dos gatilhos não significa que eu nunca vá ao mercado quando a minha criança está com fome ou com sono. Mas saber dos gatilhos me permite lidar melhor com a situação. Então eu levo um lanchinho para ela ir comendo no carro, eu permito que ela cochile no carro um pouquinho, eu lido com a situação de forma a preparar a minha criança para lidar melhor com o não. E aqui também, nesses gatilhos, estão incluídas as questões relacionadas à história de vida dessa criança. O que isso significa?
Se a sua criança está acostumada a, quando ela insiste, você cede, ela vai com certeza aprender a insistir cada vez mais, esperando que você ceda. Então aqui a gente precisa criar uma outra história de vida, em que ela entenda que não é não. E também nessa questão da história de vida, e para que a criança entenda o não, a gente precisa lembrar que quando o tanquinho emocional da criança, de amor, de afeto, quando ele está suprido, é muito mais fácil para a criança aceitar o não. O que eu quero dizer com isso? A criança recebeu o seu carinho, recebeu o seu afeto, vocês têm uma boa relação, uma boa conexão. Aí, quando você negar o brinquedo, por exemplo, ou o iogurte antes do almoço, ela vai entender que não é porque você não a ama. Muitas vezes a criança reage negativamente ao não porque ela entende que esse não é falta de amor, é falta de afeto. Mas quando ela está suprida de amor, de afeto, de vínculo, ela consegue reagir muito melhor ao não. Afinal, um dos pilares da disciplina positiva é exatamente esse: conexão antes de correção. Mas como fazer então essa correção? Como ajudar a sua criança a lidar melhor com o não? Isso eu vou trazer para você no nosso próximo vídeo. Então, se inscreve aqui no canal para que você não perca o vídeo da nossa próxima semana.